Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre Oscar Niemeyer. Hoje nós vamos fazer de São Paulo, década de 50, até Brasília, na inauguração e todas as suas obras, década de 60, tá? Então vamos inserir as nossas imagens. Aí, muito bem. O que vocês estão vendo aí é o Parque de Ibirapuera, né? É a vista aérea do parque, né? E a gente pode ver aqui, ó, nesse canto de cá, o pavilhão de obras. Deixa eu arrastar aqui pra cá. Lá no fundo, o pavilhão da Bienal. Essa esfera aqui, a Oca. E esse aqui branco com vermelho é o auditório. Toda essa parte aqui, ó, de concreto, depois vocês vão ver em outras fotos, é umas passarelas que tem em cima do parque, que é para a gente, assim, se abrigar do tempo, da chuva, do sol e etc. Tá certo? Então, o conjunto integrado é o pavilhão da Bienal, a Oca e o auditório. No pavilhão da Bienal, vamos lá. Aqui é uma outra foto, dá para ver melhor. Então, lá no fundo, a Bienal, a Oca, o auditório e toda a extensão aqui, que parece uma asa de gaivota, alguma coisa assim desse gênero, é um teto, né, de concreto que abriga a gente do tempo mesmo, né, porque é um parque muito grande. Esse é propriamente dito o pavilhão da Bienal, onde acontece a maior exposição de arte do país, né? Esse prédio tem 250 metros por 50. Tem mais ou menos 3 andares e um pé direito de 8 metros e 6, né? Então, ele é realmente gigantesco. E isso é uma das características do Niemeyer, né? Ele faz as suas obras grandes, espaçosas, né, ventiladas, e isso é uma coisa assim, tudo, né, à altura da cidade de São Paulo, né, vamos dizer assim. Então, aqui em volta são estacionamentos, aí tem as áreas urbanizadas, né, de árvores, etc. Toda, onde vocês enxergam árvores, é tudo Parque do Ibirapuera, né, e agora a gente vai ver ele por dentro. Ele por dentro, gente, ele é super espaçoso, grandes janelas, grandes aberturas, né, iluminação, ventilação, como é as características das obras dele, né? E ele fez uma coisa muito interessante, que foi o quê? Colocar rampas, né, no lugar de escadas, né, ou outros meios, né, de subir para os outros andares, né? Muitos pilotis, que são essas colunas enormes, né, para ir para os outros andares. Aqui há uma vista, né, de baixo para cima, para vocês terem ideia da grandiosidade que é o pavilhão da Bienal, né? Então, a Bienal, ela abriga várias exposições de arte, a principal delas, né, são as exposições de arte de 2 né, com artistas do mundo inteiro, e ela também abriga o São Paulo Fashion Week, que é o maior evento de moda do país, né, e mostra um pouco do trabalho dos nossos artistas, né, da moda, através desse evento anual e que acontece 2 vezes por ano. Em janeiro, fevereiro, a coleção de inverno, então ela vai apresentar o que será feito de inverno naquele ano, e depois, setembro, outubro, o que vai vir do verão. Então, ali, setembro, outubro, nada, pouco antes, até agosto, setembro, o que vai ser o verão. Então, é um espaço, né, que é multiuso. Chegou um tempo que ele foi também, lá no início, quando ele foi, né, idealizado pelo Titílio Matarazzo, que era um rico, né, investidor, comerciante da cidade de São Paulo. Ele foi pensado para a Bienal, mas ele também foi feito pelo Palácio das Indústrias, então foi feito, né, pelo conglomerado de indústrias que tinha em São Paulo. E ele também servia para exposições de maquinários, coisas assim. Então, por isso também que o Niemeyer, quando fez o desenho do prédio, fez com esse pé direito muito alto aí, certo? Então, vamos lá. Agora, o próximo prédio que a gente vai ver é a Oca.
A oca, como o próprio nome diz, né, parece uma oca de índio, e ela, né, tem essa esfera, e a maior parte desse prédio, vamos dizer assim, a metade desse prédio é para dentro da terra. Então, eu vou mostrar outras fotos para vocês, né? Deixa eu só arrumar aqui. Aí, olha aqui. A oca de 1954, né? E ela, ó, aqui tem uma pessoa andando, ela tem essas grandes janelas esféricas, né? Na altura do chão. E quando a gente entra, né? Aqui dá para ter uma ideia melhor também. Rampas de acesso aos múltiplos andares que ela tem, né? Ela tem 2, 3 andares, né? Níveis, né? De andares. E ela tá a maior parte dela para dentro do chão. Então, além de não ocupar o espaço externo, ela também criou essa brincadeira, né, de estar para baixo da terra. Então, é um local protegido. Ela foi especialmente idealizada para exposições de esculturas, né? Então, e esse aqui é o auditório. O auditório, ele tem uma história muito interessante. Ele foi pensado, idealizado junto com o conjunto do Ibirapuera, né, em 51, né, aí eles foram feitos aos poucos, e o, a, o auditório, ele ficou lá esquecido no papel, e foi feito só 50 anos depois, pelo próprio Niemeyer. Então, veja, né, ele foi, ele tem um espaço de 7.000 metros quadrados, né, uma área construída, projetada de 4.870 metros quadrados, com capacidade para 800 lugares. Ela nasceu com o ideal de ser um lugar para a música. Tanto que essa obra aqui, ó, que vocês estão vendo na parede do chão ao teto, é da Tomi Otaki, uma importante artista plástica brasileira, né? Opa, adiantei aqui. E esse espaço desse auditório, ele conta com uma escola para música, ele conta com espaço para dança, teatro e cinema, né? E várias coisas. Então, é um espaço multiuso que a cidade de São Paulo ganhou 50 anos depois, em 2004. Aí agora a gente vai para o prédio mais icônico, né? E que representa muito a cidade de São Paulo, que é o Copan. Então, essa é uma vista aérea do Copan. Até muito pouco tempo atrás, quando as novelas da Globo eram filmadas em São Paulo, o Copan era sempre o cartão postal. Hoje é a Ponte Estaiada, mas ainda assim eles usam muito a imagem do Copan como símbolo de São Paulo. E esse prédio tem muitas curiosidades super interessantes. Primeiro, ele é um prédio residencial. Ele é o maior prédio residencial da América Latina, né? Ele tem 115 metros de altura, 32 andares, 120.000 metros quadrados e 160, não, 1.160 apartamentos de várias dimensões, desde kitnets até apartamentos de 3 quartos, né? Ele é um monstro, né, da cidade de São Paulo. Ele tem até CEP próprio, então quem vem de cidade grande ou já morou em cidades maiores sabe, aqui a gente tem um CEP só para a cidade inteira, CEP postal. Em cidades muito grandes, às vezes a gente tem um CEP para uma única rua, às vezes, por exemplo, como a Avenida Paulista, tem um CEP postal a cada tantos pedaços, tantos quilômetros, metros de avenida. E o Copan tem um CEP só para ele, então ele é assim mais que especial, né? E esse formato, quando Niemeyer criou ele é o formato do tio Duão de São Paulo. Então, aqui é uma outra vista de cima, ele é bem no centro de São Paulo. Aqui do lado também tem um prédio muito importante, esse redondo aqui de baixo. Ô, meu pai, esqueci o nome dele. É o Palácio Itália. E aqui é a planta baixa
né, geral do prédio do Copan. Então, para vocês entenderem de como ele foi dividido, né, entre os apartamentos, né, os apartamentos são de comprido, então tem a frente, né, toda a frente aqui para baixo, essa parte de baixo é a parte da frente. E a parte de trás, essa parte aqui é o anexo, que foi construída a escada de incêndio, porque até final da década de 70 não tinha escada de incêndio nos prédios, né, de uma forma geral. E aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia da planta baixa de um apartamento, né, do Copan. Então, eu quero que vocês prestem assim bastante atenção, porque são essas plantas que a gente vai usar depois como base para os nossos projetos, né? Aí agora a gente vai voltar para o Rio de Janeiro e nós vamos para 1952, a Casa das Canoas. A Casa das Canoas é a casa amada, é a casa querida. Foi a primeira casa que o Niemeyer construiu para si próprio, para sua família, em 1952. Então ele comprou um terreno num lugar em São Conrado, afastado no morro, e que era bem Mata Atlântica. E ele tinha o propósito de construir uma casa pequena e funcional para sua família, porque afinal ele era só ele, a mulher e uma filha, uma única filha. Então, ele fez o quê? Ele adaptou o projeto, né, da casa ao terreno. Então, ele fez sem tirar uma pedra, sem tirar uma árvore, para construir a sua casa. Completamente diferente, uma visão completamente diferente do que a gente vê aqui. Aqui, quando se coloca um terreno à venda, qual é a primeira coisa que eles fazem? Passar o trator, a régua, escavadeira, aplainar o terreno, tirar todas as árvores, tirar tudo que possa ter para construir em cima, para aterrar o terreno, né? E ele não, ele construiu uma casa completamente em harmonia com a natureza. Então vejam aqui as próximas fotos, essas são os desenhos dele, né, de 1950, né? E ele tem a seguinte fala: a minha preocupação foi projetar essa residência com inteira liberdade, adaptando aos desníveis de terreno, sem modificar, fazendo-se em curvas, de forma a permitir que a vegetação penetrasse nela, sem a separação ostensiva da linha reta. Então, quando ele fala isso, é porque ele, olha, aqui é uma foto da época, eu não tenho o ano dessa foto, mas para vocês entenderem, né, o visual do lugar, né, que tudo foi adaptado. E aí ele fala o seguinte, ó, ele continua falando assim: eu criei para a sala de estar uma zona em sombra, para que a parte envidraçada evitasse cortinas e a casa ficasse transparente, como eu preferia. Então, ele fez a casa realmente a seu gosto. Então, a pedra que estava no quintal ficou metade para fora, metade para dentro, né? E assim ele foi produzindo. Aqui a parte do fundo da casa, para vocês entenderem o desnível. Então, a frente da casa, ela está no nível mais alto e o fundo da casa, né, para uma parte mais baixa do terreno. Então, isso permitiu que ele fizesse quase como um subsolo, sem ser um subsolo. Então, ele se aproveitou do terreno, então ele fez o começo da casa aqui, né, a piscina, tal, a sala, e aí a casa desceu e abrigou os quartos aqui embaixo, protegido do sol, do calor, do vento, né, e de outras coisas. Então, ele criou um subsolo sem ser. Então, isso mostra, né, que é possível fazer arquitetura, fazer casas, fazer prédios, né, se harmonizando com a natureza. E isso é cada vez mais importante para o nosso planeta, e a gente vê que muitos projetos de arquitetura, que são projetos premiados, são com essa pegada ecológica, de respeito, né, a esse lugar que nós moramos, que é a Terra. Então, aqui é uma vista de cima que eu quis pegar, é uma vista mais atualizada. Tem já até estrada de asfalto, para vocês verem como a casa está integrada ao terreno. Eu acho isso, assim, simplesmente muito legal, muito chique. Eu acho que devia ser sempre. Aê! E agora vamos para Brasília, a cidade que é, assim, né, a nossa capital federal, como eu posso dizer assim, um
um lugar que Juscelino Kubitschek idealizou, né, a partir da carta, né, que foi escrita lá no começo, lá, né, no início das Américas, né, que a capital federal deveria ser no centro do Brasil. E ele, né, resolveu cumprir com esse propósito de tirar a capital do Rio de Janeiro, né? Então, Rio de Janeiro, até o final da década de 50, era a capital federal do Brasil, e aí ela se deslocou em 60 para Brasília. Então, nesse período que Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, de 55 a 60, ele levou, eram 5 anos de mandato, ele levou, né, a capital para o centro-oeste, para o meio do Brasil, né? E aí essa é a vista aérea, né, de Brasília. Brasília é uma cidade belíssima, eu conheço Brasília. Brasília é, assim, muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina para uma cidade planejada. Então, vocês imaginam, né? Não tinha nada, 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 nada. Não tinha uma vila, não tinha pessoas, só tinha cerrado, terra, pedra, cerrado, sol, mais nada. Então, para vocês terem uma ideia, né, da loucura que foi construir Brasília, os primeiros tijolos foram levados, os primeiros materiais de construção foram levados de avião, né, porque realmente não tinha nada. Então, eles precisavam construir até olarias, todos os tipos de acomodações, alojamentos, para começar a construir a capital federal do nosso país. Aqui é uma vista aérea noturna, que eu acho, assim, belíssima, né? E aí a gente vai aqui agora para a história da história do nosso país. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem todo o processo. Então aqui é uma fala do Oscar. Quando Juscelino Kubitschek me procurou na minha casa das Canoas, pedindo que eu ajudasse ele na construção da nova capital, eu fiquei entusiasmado. Era uma obra que me interessava e ia ajudar um amigo que acompanhava há muito tempo. E eu já não tinha preocupação em dar explicação a ninguém, já me sentia à vontade para fazer o que eu bem entendia. Então, Niemeyer, ele já era uma pessoa livre, ele não precisava ficar preso a nenhum protocolo, né, arquitetônico, eu tenho que fazer isso, senão não vão gostar, não, ele já tinha feito Pampulha, já tinha feito a ONU, ele estava em outro patamar da vida dele, né, então, dera nós chegar um dia ao que ele foi. E Brasília começou assim, do nada, eles, para vocês terem uma ideia, o lugar que o presidente ficava lá em Brasília, né, longe da zona de obra, eles, no Rio de Janeiro, o Palácio Presidencial era chamado Palácio do Catete, e lá em Brasília eles deram o apelido de Catetinho, porque era uma casinha de madeira, alta do chão por causa dos bichos e tal, que abrigava o presidente da República na construção da nova capital. Então, vamos lá. Então, o primeiro prédio que a gente vai ver dessa jornada, né, que é construir uma capital do zero, né, é o Palácio da Alvorada. Então, essa é a residência oficial da presidência. Ela é de 57, né, e ela tem esse imenso jardim, né, que cobre toda a frente. Então, assim, quando a gente vai visitar Brasília, a gente fica uma longe pra caramba. Então, assim, por questões de segurança, né, essa rua que vocês estão vendo aqui, ela é uma rua exclusivamente particular, né, para entrar no palácio. Muitos espelhos d'água, porque o Cerrado é um lugar muito quente e muito seco, completamente diferente desse clima de praia, que é um clima úmido e tal. Então, lá em julho, é tão seco que você não consegue respirar, o nariz sangra, é um horror. Então, eles criaram em todos os prédios espelhos d'água para melhorar a qualidade do ar. No fundo lá que vocês estão vendo, é o fundo do Lago Paranoá. O Lago Paranoá foi um rio desviado e meio que represado para não só abastecer a capital federal, mas também fazer essa coisa de melhorar a qualidade do ar, tá? Então, vamos para uma próxima fotinha aqui, para ver mais de pertinho. Então, Niemeyer falava assim, antigamente, quando se terminava uma estrutura, via-se apenas lajes e apoios, aquelas madeiras, né? E a arquitetura vinha depois, como uma coisa secundária. E eu queria o contrário.
essa junção das estruturas com a arquitetura. Queria que elas nascessem juntas e fossem bastante, sem nenhum detalhe, para demonstrar o projeto de arquitetura. Então, essas colunas, elas já nasceram de concreto armado, então é o início do concreto armado, né, assim, na cultura do Brasil, e depois elas foram revestidas de mármore, né, não só pela beleza estética, mas também para aguentar, né, o impacto do sol, da chuva, do vento, etc. Aqui não é uma piscina, é um espelho d'água, né, e ele fez esse desenho, e esse desenho na alvorada, que ele fez assim tão leve, né, que só pousa no chão, ficou tão famoso, que depois a gente vai ver isso como símbolo de Brasília, realmente, o símbolo do alvorada, da alvorada, né, do nascer do sol, do nascer de uma nova capital, em vários lugares. Ele mesmo fala que depois ele foi ver na Grécia, na Itália, e um monte de coisa. Já teve carro com esse nome, rádio com esse nome, enfim, ele acabou ficando popular, o alvorada. E aí ele fala, né? Lembro que fiz o Alvorada com muito carinho, num prazo exíguo. Tinha que fazer aquilo correndo. Foi feito em 7 meses. E mesmo assim, para estudar bem as placas de mármore que iam cobrir as colunas e a capela, nós fizemos tudo de tijolo. Do modo que Brasília tem uma etapa assim muito importante no meu trabalho. Né? E qual arquiteto que vocês conhecem que fez uma cidade inteira, né? É por isso que ele é quem ele é. Aqui é uma vista interna, para vocês terem uma ideia, tá vendo as pessoas lá de fora, né? E os grandes janelões, as grandes aberturas, tudo muito espaçoso, mas assim, muito espaçoso mesmo, né? Aí, aqui uma outra vista, né? Escadas, vidros, essa madeira. Então, tudo isso, assim, já foi reformado algumas vezes em alguns governos, né? Restaurado. Ele faz parte do patrimônio da humanidade, né? Então, assim, tem que ser cuidado, né? E é a residência oficial, né? Da presidência. Então, é lá que o presidente mora, vive com a família, né? E, obviamente, é um lugar que ele leva as pessoas, etc e tal, tá? Agora essa daí é a Catedral Metropolitana de Brasília, um lugar mais que especial, lindo, 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 lindo. A catedral é de 58, né? E a catedral, ela tem muitas particularidades e muitas coisas, né, fantásticas na sua história. Então, por exemplo, veja aqui, ó, esse buraco que tem aqui embaixo é onde a gente entra dentro da catedral. Então, para entrar na Catedral de Brasília, a gente entra para baixo da terra. Então, isso aqui está no nível da rua, tá? Essa parte que vocês estão enxergando, ela está no nível da rua, e para entrar na catedral, a gente desce, né? E em volta dela tem esse espelho d'água, ela é toda de vidro, né? Com as partes brancas são concreto armado, né? E vamos para a próxima foto para eu mostrar ela por dentro. Ah, eu botei uma fotinha minha, não resisti. E eu aqui dentro, né, da catedral, né? Então, a catedral, ela mostra, né, essa parte que é o chão, né, do lado de fora da rua, é, na verdade, muito acima das nossas cabeças, dentro dela, tá? Aqui é uma foto, deixa eu abrir a foto. Para vocês terem uma ideia, então tá lá a cruz no meio, aqui a nave central, os bancos, e toda essa parte branca é concreto armado, e todo o colorido que vocês estão vendo são vitrais feitos por uma artista muito legal, era uma mulher, eu esqueci o nome dela, esqueci de anotar, mas depois vale a pena a pesquisa, né, que foi feito esse vitral fantástico da Catedral Metropolitana de Brasília. Então, vejam, a gente está no nível da rua, a gente desce, e quando a gente desce que a gente fica no nível do chão, então aproximadamente uns 2 metros a gente desce para ter essa diferença, né? Então ela está acima das nossas cabeças. Deixa eu aqui. E ele fala uma coisa muito interessante. Niemeyer não era católico, ele era ateu. Mas ele falou assim: na catedral, eu evitei soluções usuais das velhas catedrais, escuras, lembrando o pecado. Ao contrário, fiz escura a galeria de acesso e a nave toda iluminada, colorida, voltada com seus belos vitrais transparentes para o espaço infinito. Então ele disse que
que para aqueles que acreditam em Deus, aquilo de olhar para cima era um encontro do eu com Deus, com o infinito, né? Então, é uma coisa poética, linda, e que mostra a preocupação dele de fazer uma igreja, mesmo não sendo, né, mesmo não acreditando em Deus, mesmo sendo ateu. E isso é uma coisa muito bonita, porque as pessoas julgam os ateus como monstros, e na verdade não, eles só não acreditam, e ponto final, né? Eles acreditam no universo, na energia, enfim, qualquer outra coisa, mas não num Deus propriamente dito, né? E isso não, né, não tirou nenhum merecimento da catedral que ele construiu. Essa aí é uma foto minha. Essa é a primeira cruz da primeira missa no Brasil, aquela lá dos livros de história, lá da quinta série. Pois é, essa cruz ainda existe e ela está na Catedral de Brasília, já que é a catedral mais importante do país, porque está na capital federal. Aí agora a gente vai para o lugar assim mais importante, né, de Brasília, né, que é a Praça dos Três Poderes. Então aqui a gente tem bastante coisa para explicar para vocês. Então vamos lá. Esse quadrado vermelho que vocês estão vendo aí no meio é a que vamos dizer assim, literalmente a Praça dos Três Poderes. Na frente está o Congresso Nacional, virado de costas, tá? A frente dele é para o outro lado. Aqui tá o meu Deus, o STJ, né, o Supremo Tribunal Federal, e na frente o Palácio do Planalto, que é onde o presidente trabalha. Então, isso forma, né, aí eu fiz uma outra marcação, isso forma o poder executivo, judiciário e legislativo, e formando a tríade dos três poderes, né? Então, é daí que as coisas acontecem. E aí o Niemeyer falava assim, que Brasília foi uma experiência fantástica. Lógico que né, eu trabalhei muito, sendo com muita determinação, e eu não me preocupava com a opinião de ninguém, eu não via o livro de arquitetura. Eu queria, na Praça dos Três Poderes, fazer uma arquitetura mais leve, né, os prédios aparecessem, e como sempre, apenas tocando o chão. Então, agora a gente vai ver os prédios que compõem a Praça dos Três Poderes. Então, essa é a praça, né, propriamente dita. Ela é uma praça chamada Praça Cívica. Então, ela não é uma praça com vegetação, ela é uma praça para atos cívicos. Então, 7 de setembro, como é que chama? Quando o presidente toma posse, eventos políticos e etc. Até manifestações políticas. Então, ela é uma praça muito grande, né? E que abriga a vista desses três poderes. Então, o Congresso, aí do lado esquerdo da foto fica o Supremo e do outro lado o Palácio Planalto. Então, próxima fotinha. Aqui, ó. Essa aqui eu tô dentro da praça, né? Lá eu tava num monumento, né? E eu vi a praça de cima. Nessa eu estou na praça. Então, a praça, lá, o prédio ao fundo é o Palácio do Planalto, que é onde a presidência trabalha, né? Essa aqui é uma escultura famosíssima chamada Os Candangos, né? Que é uma homenagem a todos os operários que trabalharam para a construção de Brasília, né? E aqui é a frente do Congresso, tá? O Congresso que abriga na cúpula virada para cima a Câmara dos Deputados e a cúpula virada para baixo o Senado, tá? E é isso que eu queria que vocês entendessem. Brasília foi uma cidade planejada né, urbanisticamente pelo Lúcio Costa, aquele senhor careca, bigodudo lá, né, que foi professor do Niemeyer. E coube ao Niemeyer fazer os prédios. Então, ele ficou muito famoso por causa dos prédios. Mas a disposição das coisas, né, e da organização da cidade, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, coube ao Lúcio Costa. Então, à frente do Congresso tem esse gramado infinito, praticamente. É uma coisa, assim, muito grande, né? E tudo em Brasília é muito grande, muito espaçoso, muito gigante. Aqui é uma foto maior, né? Para vocês terem uma ideia, tudo que brilha é espelho d'água. Tem a rampa, que antigamente a gente tinha acesso às cúpulas, e hoje a gente não tem mais por medidas de segurança, né? E é um prédio gigante, né? Baixo, né? Aqui tem uns 2 andares, e depois o prédio dos escritórios, né? Do Senado,
e dos senadores e dos deputados, né, que tem acesso lá por dentro. E é muito legal. É um prédio assim fantástico. Aqui é uma vista lateral que eu tenho, essa foto é minha, que mostra o seguinte: eu estou num prédio do lado do Congresso. E como, né, o país foi crescendo e foi aumentando o número de deputados, o número de senadores, faltou espaço nas torres gêmeas, nas colunas aqui, nessas que são os escritórios. E o que eles fizeram? Eles construíram um outro prédio do outro lado da rua. Mas, vamos combinar, né? Não dava para sair do prédio, dar toda a volta, não sei o que e tal. Niemeyer criou túneis. Túneis por dentro e que saem do outro lado da rua. Então, o prédio que eu estou mostra exatamente isso. Ele tem acesso por dentro do Congresso, nos túneis do Congresso, por baixo da terra. Então, abrigado da chuva, abrigado do sol, muito quente, calor, né, etc e tal. Então, são ideias e coisas geniais que jamais passariam pela minha cabeça ou pela cabeça de, sei lá, eu, quem mais, né? Aí agora a gente tem o Supremo Tribunal Federal, né? Então, o Supremo é onde ficam os 11 ministros que interpretam a Constituição e as leis, né? E esse prédio, ele é parecido com o Palácio do Planalto, que está em frente, mas não igual, tá? Então, o prédio, ele é apoiado pelos esses pilares, que estão apenas 50 centímetros do chão. Então, é como se eles estivessem só pousados assim no chão, levemente, né? E ele tem essa leveza, isso tudo, gente, de concreto, de mármore, etc. E essa é a escultura da justiça, né? Ele é de Marioldo, né, que fez essa escultura justamente para esse, especificamente para esse local aqui do Supremo Tribunal Federal. Do outro lado da praça, a gente tem o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é de 58, esse conjunto, né, da Praça dos Três Poderes, e ele tem essa coisa poética, né, que ele fala assim: primeiro eu separei as colunas do edifício e imaginei caminhar entre elas, e devia ser diferente, criando novos pontos de vista, né, não existiam mais regras limitadoras, né, e que me prendessem a essa estrutura. Era uma liberdade plástica que eu possuía e as fiz com pontas finas como se apenas tocassem o chão. Então, aqui, vou abrir a foto, reparem, né? Ela pousa o chão com uma espessura, sei lá, de 2 tijolos e elas tocam e prendem ao primeiro andar do Palácio do Planalto, né? Então, o Palácio do Planalto são 3 andares, tem a rampa, né, presidencial, que só é usada em ocasiões especiais. O corpo do Oscar Niemeyer foi velado em Brasília e subiu a rampa, diz que foi a última subida dele para né, um lugar, né, de descanso, assim, né? Então, vamos lá. Minha próxima foto não quer entrar. Aê, muito bem. Aqui é uma foto de dentro do Palácio do Planalto. Aí vocês falam assim, nossa, mas vazio assim, porque ele é mobiliado de acordo com a ocasião. Por exemplo, já houve ocasião, por exemplo, nas posses dos presidentes, que isso fica lotado de gente importante, político, repórter, gente do mundo inteiro, etc. Então, eles vão colocando pequenas saletas, tapetes, etc., para acomodar as pessoas. Aí tem lá no fundo uma rampa, claro, em curva, linda, maravilhosa, né? E mostrando todo o espaço e a versatilidade que esse prédio pode ter. Aqui é uma vista de cima, para vocês terem ideia da curva, né? E do espaço. Então, tem o primeiro andar, esse mezanino, e aí daqui para cima sobe-se de elevador, né? Para outros andares, incluindo o gabinete da presidência. Aqui é uma foto para vocês verem que ele é, às vezes, arrumado dependendo da ocasião. Então, agora ele está todo cheio de tapete, de carpete, de puffs,
né? Então, dependendo do que eles vão fazer, é que eles acomodam os convidados e as pessoas, né, para as ocasiões. Aí é o gabinete presidencial, que a gente pode visitar da porta, né, apenas, né? E aqui é as colunas que o Niemeyer se imaginou caminhando por baixo. Vejam, elas se parecem muito com as que tem do lado de lá da rua, com a diferença que essa parte de baixo, lá do outro lado da rua, no Supremo, ela tem apenas 50 centímetros. E aqui, a gente consegue caminhar embaixo delas. Essa foto é o meu marido, eu tirei de propósito para mostrar para os meus alunos, porque ele tem quase 2 metros, né? Então, para vocês terem uma ideia da altura que é e do quão é tranquilo caminhar por baixo das colunas do Palácio do Planalto, né? E são todas revestidas, né, de mármore, né? Elas são sustentadas por pilotis, grandes aberturas, grandes janelas, muito iluminado, né, ventilado. Então, são essas as características fundamentais das construções do Niemeyer e que levaram ele a outro patamar de arquiteto, né? Então vejam, aqui é o que a gente chama de eixo monumental, foi criado pelo Lúcio Costa, é uma grande avenida, esse meio de grama aqui, ela não abre mais, abre mais um pouquinho. É o meio do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, grandes avenidas dos dois lados, esses verdinhos aqui, esse bloco enorme que são os ministérios, são vários prédios dos ministérios, aí tem, né, a Catedral Metropolitana, o museu, a Biblioteca Nacional, do lado de cá o Teatro Nacional, aqui a rodoferroviária e aonde estou na foto, né, tirando a foto, é a torre de TV, que era o ponto mais alto da cidade, que a gente faz a gente enxergar tudo assim, né, de cima. Aí, Brasília, né, essa genialidade onde as avenidas não se encontram, né, não tem cruzamentos, quase não tem semáforos, porque Lúcio Costa criou essas avenidas e elas circulam e uma passa por cima da outra, né, isso facilita o trânsito, não ter acidentes, etc, etc. Então, essa cidade planejada, arejada, espaçosa, se deve a Lúcio Costa. Aqui é uma parte de um bairro residencial, que a gente chama das superquadras. Então, são prédios baixos, residenciais, as garagens embaixo, muito, muito, muito jardins. Ó, então, elas são, cada superquadra equivale como se fosse assim a um bairro, uma vila, né? Chame vocês aí como quiser. Aqui dá para ter uma noção melhor. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prédios no máximo, no meio, né? Muito jardim, muita área verde, e aí os pequenos comércios. Então, aquilo que você precisa de mais essencial no seu dia a dia, um mini mercado, uma farmácia, padaria, um açougue, um cabeleireiro. Então, todos os serviços essenciais ficam nessas superquadras. E aí, cada superquadra, ou seja, cada quadrado desse que vocês estão enxergando, são superquadras, são residenciais. Então, a vida urbana, então a pessoa só precisa sair dali se ela precisa ir ao centro, fazer alguma coisa. Então, Brasília é toda setorizada. Então, setor bancário, setor hoteleiro, setor do comércio, setor disso, setor daquilo. Então, ela é setorizada justamente para haver uma organização, né, nesse sentido. E se vocês observarem o tamanho das avenidas, dos espaços, das árvores, do verde, etc. Por quê? Porque é um lugar muito quente, muito seco, precisa de muita vegetação. Então, tudo isso foi feito, pensado pelo Lúcio Costa, e os prédios dos ministérios, essas coisas foram idealizados por Oscar Niemeyer. Então, obviamente que Brasília também deve-se muito, né, a Lúcio Costa. Então, aquela primeira foto eu tirei de cima dessa torre de TV, a gente pode subir até quase ao topo dela, né, e fazer essa foto lá no final. Tá o Congresso, dá para ver assim, bem de pouquinho. Vamos arrastar aqui a nossa. Olha
lá no fundo está o Congresso Nacional e mais lá no fundo está o Lago do Paranoá. Ele é enorme e nesta mesma linha reta está o Palácio da Alvorada, já num terreno de fundo com o lago, que é a residência oficial. Então, mais ou menos para vocês se localizarem aí, né, em Brasília. Essa foto é belíssima, né? Eu adoro ela. E aqui são outros complexos que hoje tem o estádio do Mané Garrincha, isso aqui é um shopping, então aqui é a parte comercial, aí tem o setor hoteleria, aí tem os dois lados da asa, né? Asa norte, que é o do lado de cá, e asa sul, que é o lado de cá. Então isso também setoriza a cidade. Certo? Deixa eu, acho que eu vou diminuir mais um pouquinho. E aí a gente tem a ponte Juscelino Kubitschek sobre o Lago Paranoá, também foi né, obra do Oscar. Então esse desenho, né, em arco e tocando e cruzando também, né, e mostra a grandeza e a beleza, né, de Brasília, que é uma cidade fantástica, que está no meu coração. Gostaria muito de morar em Brasília. E é isso. Então, é isso. Essa é a parte até Brasília. É uma parte longa, mas fundamental para entender a grandiosidade da obra do Oscar. Ainda faltou muita coisa de prédio oficial, digamos assim, né? Faltou Itamaraty eu mostrar, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. E é com esse material e outras coisas escritas que eu vou deixar para vocês que vocês vão idealizar os projetos de vocês. Eu já vou deixar algumas coisas anexadas na aula para vocês irem olhando e aí eu vou colocar a tarefa final desse período de arquitetura para vocês finalizarem o trabalho final dessa primeira etapa, que é a arquitetura. E aí depois nós vamos para fotografia, tá bom? Então um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e se cuidem. E até mais, até a próxima. Um beijo.